Senhores membros da mesa, vereadores, servidores públicos presentes, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa tarde. São 16 horas e 11 minutos. Declaro aberta a presente audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei do Executivo número 23/2022, de autoria do prefeito municipal Isaías Ed Santana, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício 2023, conforme edital número 009/2022, publicado no Boletim Oficial do Município número 1479, de 21 de outubro de 2022. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Casa, que é composta pelos vereadores Edgar Sassac, presidente, Paulinho do Esporte, relator, e Rogério Timóteo, membro. Agradeço aqui a presença do senhor Celso Florencio de Souza, secretário de Governo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Jacareí. Dos senhores vereadores, aliás, da senhora vereadora Maria Amélia, do vereador Dude, Wabner, Roninha, Valmir do Parque Meia Lua, Luiz Flávio, que estão presentes nessa sessão, nessa audiência pública, e dos servidores e de todo o público que nos assiste pela TV Câmara de Jacareí, e pelos canais de YouTube e Facebook. Convido o senhor Celso Florencio de Souza, secretário de Governo e Planejamento, para fazer a apresentação. Boa noite, vereador Sassac, demais vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, os aqui presentes. Queria a gente começar a nossa apresentação falando um pouquinho das leis orçamentárias. Essa é a nossa segunda LOA, né? O PPA ele se destrincha em 4 LDOs, que são as leis de diretrizes orçamentárias apresentadas no primeiro semestre, e agora que vão dar as diretrizes para o orçamento para o próximo ano, e na sequência a gente faz no segundo semestre, essa casa vota, a Prefeitura elabora essa casa vota, a lei orçamentária anual, que vai destrinchar o gasto público da Prefeitura Municipal para o próximo ano. Pedir para passar a apresentação, por favor. Então, a gente está estimando em torno de 780 milhões a receita de tesouro do município, e aqui são as principais fontes de receita do município. Das receitas próprias, de arrecadação própria, a gente tem o ISS, 107 milhões de projeção de receita. Bom lembrar que isso são projeções de receitas que são elaboradas com base nas projeções de crescimento do PIB, com base nas projeções elaboradas pelo Banco Central e pelo mercado, sobre crescimento da economia, crescimento da demanda. Então, a gente tem aqui o ISS como um dos principais impostos municipais, 14% da arrecadação, 7 milhões, IPTU, 65 milhões, 9%, imposto de renda, 31 milhões, ITBI, 19 milhões, por favor, pode passar. E também as transferências que são impostos arrecadados pelo governo federal, estadual e transferidos ao município de Jacareí. O destaque para o ICMS, 390 milhões, que é cerca de 50% da arrecadação municipal. Também temos o Fundo de Participação dos Municípios, 121 milhões, IPVA, 53 milhões, e também o IPI, 2 milhões e 400. Pode passar. Então, essas são as projeções que a gente faz de receita. Lembrando que essas projeções elas são feitas e revistas, e durante o ano também a gente precisa revisar essas projeções, porque a economia ela acaba flutuando, às vezes positivamente, indo além do esperado, às vezes negativamente, e com isso a gente tem que fazer cortes no planejado. Pelo lado da despesa, então, pelo lado da arrecadação, a gente apresentou os principais componentes da nossa receita e como que esses componentes, a porcentagem deles sobre a receita municipal,
e pelo outro lado da despesa, como que será gastos esses recursos arrecadados no próximo ano. A gente tem aqui a primeira Secretaria de Saúde, com valor de R$ 240 milhões para investimentos na contratação de médicos, reforma das UBS Bandeira Branca, Flórida e Meia Lua, informatização das UBS municipais existentes, chamamento público para a gestão das UBS, incluindo a UBS Central, para a UBS Central poder começar a funcionar, subvenção aos hospitais, que a grande parte do orçamento da Secretaria de Saúde está nas subvenções aos hospitais, seja Santa Casa, São Francisco, as OSCs que tomam conta do UPA, Caminho de Damasco, e também para a construção da UBS do Esperança. Pode passar, por favor. Educação, R$ 100 milhões previstos, e além de todo o custeio da Secretaria de Educação, também estão previstos construção de novas creches no Vila Branca, Paraíso e Terra de Conceição, a reforma do Centro Darcy Ribeiro, no São João, para a expansão do ensino integral, a reforma da EMEIF do Maria Augusta, na região central, adequação dos AVCBs das escolas, convênios com entidades para creches, educação especial e cursos profissionalizantes. Pode passar, por favor. Secretaria de Assistência Social, valor 31 milhões. Principais ações, o custeio da contrapartida municipal do Bom Prato, a construção do Centro-Dia, o Centro de Convivência do Idoso Norte, na região do Parque Meia Lua, a terceirização da Casa de Passagem, o abrigo institucional para mulheres e o programa Qualifica Jacareí. Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, 23 milhões. Mudança da sede da Guarda, aquisição de coletes balísticos, aquisição de uniformes e EPIs, manutenção do COI e os demais projetos da Secretaria estão entre as ações da Secretaria de Segurança. Secretaria de Esporte, 8 milhões, para construção e reformas de espaços esportivos, campeonatos de artes marciais, corridas de rua, de mountain bike, espetáculos de ginástica e de dança, jogos, melhor idade, regionais, jogos abertos, Olimpíadas Evangélicas e das Indústrias. Pode passar, por favor. Secretaria de Infraestrutura, 32 milhões. Obra de pavimentação, recap e drenagem no município. Elaboração dos projetos de revitalização da Padre Eugênio e duplicação da Malac Acid. Substituição da iluminação por LED. Tapa-buraco, asfalto, bloquete, conexões interbairros e locações de máquina para a melhoria da Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Mobilidade Urbana, 17 milhões de reais. Entre as principais ações está o plano de mobilidade, o plano de otimização do sistema viário, adequações da calçada, subsídio ao transporte público, manutenção do terminal turístico rodoviário e instalações de 120 novos abrigos de ônibus na nossa cidade. Secretaria de Meio Ambiente, Zeladoria Urbana, orçamento de 79 milhões. Principais ações, serviço de limpeza e jardinagem, manutenção dos parques, praças e áreas verdes, emissão de AVCBs para a nova sede da Secretaria, locação de máquinas e equipamentos. Pode passar. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 5 milhões e 800. Entre as principais ações, o Centro de Inovação e Empreendedorismo, feiras e eventos, a patrulha agrícola, projetos e manutenções turísticos, reforma do mercado municipal e também do Pátio dos Trilhos. Secretaria de Governo e Planejamento, 20 milhões de reais. Entre as principais ações está a drenagem da Ramira Cabral, do Turi, veraneio Jal e afluentes do Tanquinho, entroncamento da Demar de Barros, áreas de lazer Jardim Paraíba, Imperial e Rio Comprido, Orla do Rio Paraíba, Horto Florestal, Morro do Cristo, Central Fotovoltaica e o Renova Centro. Também está dentro das ações da Secretaria de Governo a pesquisa de origem e destino, para verificar, verificar o fluxo de transporte no município, a carta geotécnica e o plano de arborização. Fundação Prolar, 5 milhões e 800, edificações para permissão de usos, reformas de bens próprios, regularizações fundiárias, plantas populares, reforma legal, as construções da Rua Javari, auxílio aluguel e material para construção de habitações. Pode passar. Fundação Cultural, 7 milhões e 400, preservação do patrimônio, exposições, formação e fomento cultural, feiras e eventos,
concursos e premiações e também a economia criativa, ações de economia criativa. SAI, a gente tem principais ações, a gente tem Jardim do Panorama, a rede de água do Veranejal, Diogo Fontes, troca de rede do Jardim Jacinto, coletora de esgoto do Jardim Olímpia, estação de tratamento de Igarapés, rede de distribuição do Bairrinho Itapeva, substituição da rede de distribuição de água do Santa Marina e esgotamento sanitário da estação Porto Velho. As secretarias meios, 16 milhões para a Secretaria de Administração, Finanças 3 milhões e 600, Procuradoria 4 milhões, Câmara 28 milhões, Gabinete do Prefeito 6 milhões, SRJ 1 milhão e 200 e IPMJ 169 milhões. Dentro das exigências constitucionais, então a gente tem a aplicação dos 25%, a gente está acima da aplicação dos 25%. Na saúde, a aplicação mínima é 15%, a gente está chegando quase a 30%. E também os gastos com o pessoal também estão dentro do limite esperado pelas aplicações dos mínimos constitucionais. Fico aberto para perguntas, discussões. Agradeço ao senhor Celso Florencio pela explanação. E, nesse momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimento e dúvidas. Peço que, em respeito ao senhor secretário, aos telespectadores, aos demais presentes e às normas regimentais da Casa, cada vereador faça uso da palavra no tempo de 5 minutos. Com a finalidade de melhor organizar os trabalhos, defino que as perguntas sejam encaminhadas ao senhor secretário por critério de assunto, na forma de rodízio intercalado dos vereadores, sendo que o vereador faz uma pergunta, o secretário responde e já passa a palavra para outro vereador fazer também uma pergunta, assim sucessivamente, de maneira que os vereadores que desejarem fazer mais de uma pergunta deverão permanecer no plenário e aguardar novamente a sua vez para perguntar. Então, fica aqui aberto a palavra aos vereadores. Por favor, sou o vereador Valmir. Primeiramente, boa tarde a todos quem está assistindo aí. Agradecer o Celso aí que está esclarecendo esse projeto. Fiquei muito contente de ver aqui, o povo do Parque Minha Lua fica sabendo, reforma do OBS, de Bandeira Branca e Flórida e o Parque Minha Lua, dos OBS, né? E também OBS de Nova Esperança, que ali eles cobram mesmo, e aquele novos lá é complicado aquilo lá para eles, né? Graças a Deus, agora vai ser feito em 2023, né? Construção de creche, Vila Branca, Paraíso, Terra da Conceição, onde aquela praça lá era uma praça, agora vai ser uma creche lá. Sempre eu falava para eles, isso aqui vai ser creche. Não, mas já está aí, vai fazer essa creche lá, que as mães precisam dessa creche, aquele local lá. Mudança da Guarda Municipal. A Guarda Municipal é GCM, vai lá para Lucas Nogueira Garcês, né? A rua lá, aquela avenida, vai ser construído lá. E o COI vai ficar no mesmo local lá da Guarda. Isso já foi falado lá com nós lá, e aí a gente vai votar aí para isso, né? Depois tem, graças a Deus, já foi assinado ontem essa ordem de serviço. Lá o prefeito assinou, lá no SAI, daqueles 30 milhões que nós votamos aqui, 8 vereadores votou. Rede de água no Verana Irajá, aonde que o povo precisa disso aí. Então, os 8 vereadores votou, e aí está votado, e graças a Deus vai ser feito agora em 2023. Essa ordem já vai partir de janeiro, foi falado antes. E aí, Celso, eu tenho que mais agradecer vocês por esse projeto que veio para casa, e nós estamos para votar
Eu, pelo menos, votar porque eu estou votando a favor da nossa população. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Estamos juntos aí. Boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma audiência pública. Cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, funcionários aqui da casa, o pessoal da TV Câmara. Agradecer ao Celso pela explanação. Celso, é a primeira vez que a gente vê aqui nas receitas do município royalties. Então, eu gostaria que você pudesse até explicar para a população a origem dessa receita, né? E não sei se você quer responder essa pergunta ou eu dou sequência. Não sei qual que é a dinâmica que vocês preferem. Por mim, diferente. Então, vou aqui emendar as perguntas. Dentro do esportes, a gente vê uma evolução de 22%, de 6 milhões para 6 milhões e 600 para 8 milhões e pouquinho. No entanto, no orçamento passado, a gente já tinha esses 8 milhões. Aqui, os 6 milhões, vocês estão falando do executado? Não, os 6 milhões é só de recurso do Tesouro. Só de... É isso, porque quando a gente fala o orçamento, Perfeito. aqui eu apresentei só o Tesouro Municipal. Normalmente, o orçamento a gente apresenta também Tesouro vinculado. mais transferências. Ok. Então, aqueles 8 milhões era Tesouro mais transferências, agora é só Tesouro. Então, estou comparando Tesouro com Tesouro Municipal. Tá, então vocês não fizeram uma projeção aqui desses 8 milhões e 100 de quanto seria do vinculado. Isso aqui é só Não do Tesouro. tem a projeção, ele está na lua. Só não fiz dentro da apresentação para não misturar. Porque o certo sempre é o recurso do Tesouro. O recurso do Tesouro é o que é mais certo. O vinculado, ele é condicionado a outras variáveis. É uma transferência de um deputado, ele é condicionado a uma transferência do governo do Estado. Então, na apresentação, isso não quer dizer que não está no projeto de lei. Não está na lua. Só que na apresentação, eu só apresentei o recurso de Tesouro Municipal. Ah, perfeito, perfeito. Tá. Depois eu vou me apropriar do número final, porque, você entendeu? Sim. Eu não sei se eu fui claro. No orçamento passado, a gente tinha 8 milhões e meio. E aí, agora foi apresentado 8 milhões e 100, demonstrando uma ascensão de 22%. Mas agora você explicou que é só com relação ao recurso Esse 8 milhões próprio. que você está dizendo é os 6 milhões que está aqui de Tesouro Municipal, mais 2 milhões de transferências. Mas como o ano que vem ainda é um ano incerto de transferências, então a gente, aqui na apresentação, a gente só apresentou o que é Tesouro Municipal. Tá. E o último ponto que eu gostaria que você contribuísse, fazendo alguns apontamentos para nós, com relação às emendas impositivas. Todo mundo sabe que o ano de 2022 foi um ano atípico, com todo aquele episódio. Não vou nem entrar no mérito da minha opinião pessoal, se estava certo, se não estava. Pagamos aí o aumento para os professores, mas a gente ficou com um prejuízo e com uma demanda represada desse ano que nós vamos ter que jogar para 2023. Cada um trabalha da forma que quer, mas é um compromisso junto à população e às entidades, principalmente, né, que tanto precisam. Você já tem uma estimativa do valor da emenda? Tem na lua. Lembra que acho que dá em torno de 3 milhões e meio e é um valor superior ao do ano anterior, dá 3 milhões e meio, deve dar uns 400 mil de destinação livre e 400 Depois mil de saúde, mas em torno disso. Perfeito. E aí só fica com Já te relação passo o número exato, mas é em torno de ótimo. 400. Então, só fica com relação ao royalties, que a gente gostaria de ter um detalhamento maior. Os royalties, todos os municípios brasileiros eles recebem royalties do petróleo, da estação do petróleo, e alguns municípios recebem mais, outros menos. No caso, a gente recebe menos. Municípios onde tem, que nem São Sebastião, Ilhabela, onde tem porto, acaba recebendo um valor muito maior de royalties. Então, o nosso é um valor pequeno, 4 milhões, mas é transferências do governo federal para o município de provimento da receita vinda dos royalties do petróleo nacional e que é dividido pelos municípios. Daí existe uma conta do próprio governo federal que vai dizer, o município tal, por estar próximo do porto, por ter
extração de petróleo, ele tem um royalties maior. Cidades litorâneas acabam tendo royalties maiores. E a gente acaba tendo um royalties menor. Guararema, nossa vizinha, tem uma estação elevatória de petróleo, então isso faz com que o royalties de Guararema seja maior do que o nosso. Mas é uma equação do governo federal, mas é uma transferência que vem para o município. Então não é nada novo, né? Porque nos últimos tempos, a gente viu muitas tubulações sendo colocadas, né, de gás, né? Então, sim, só para não gerar aí uma confusão. Mas obrigado. Campanha. Já terminou, Nani? Você vai? Eu não sei se já terminou. Não, pode. Não, é que acabou o meu tempo, daí eu vou na outra rodada. Tá bom. Ô, Celso, você aqui teve uma reunião agora, então tá todo mundo estressado. Não é com você não, viu? Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite, Celso. E a minha pergunta, Celso, ela é até meio curiosa, até mais da minha parte mesmo. A gente sabe que a gente tem essas emendas impositivas que ajudam muito até no Poder Executivo executar algumas obras em bairros, né, em prédio público, praças, né, posto de saúde. Mas eu tenho uma dúvida que muitas das vezes a gente manda as emendas, mas não tem o conhecimento da necessidade, correto? Uhum. E do poder público, tem essa porta aberta para que a gente, quando mandar as emendas, ter esse diálogo junto ao Poder Executivo, para que a gente consiga chegar até a população, já com o dever de passar para aquele munícipe as necessidades daquele posto de saúde, a reforma, uma mobília ou algo parecido, para não ficar aquele negócio de que a gente manda as emendas e não sabe do que vai ser efetuado. Às vezes o município pergunta, mas você mandou para o Meia Lua aqui 300 mil de emendas impositivas do seu mandato 2021, mas o que vai fazer? E a gente fica sem essa informação. E muitas das vezes eu tenho por mim como vereador, não estou falando pelos outros, é que cada um tem seu perfil. Mas eu não gosto de mandar a emenda do meu perfil, da minha emenda, mandar a minha emenda destinando o que eu quero fazer. Sim. Porque eu não sei, eu prefiro mandar, nem se fosse em torno de custeio, para que o poder público execute aquilo que é necessário e passe para mim divulgar nas minhas redes sociais o meu trabalho. Sim. Eu queria saber se tem como ter esse diálogo aí, porque do Meia Lua está sendo bastante cobrada essa obra que já está desde da primeira Lua que você teve aqui, falando que estava esperando a chegar um montante de mais de 1.200.000 para dar o valor, para estar mexendo no telhado e nas redes elétricas lá do posto. E até agora não iniciou, a saúde também teve aqui também, falando com a gente que ia iniciar e não iniciou. E tem emendas de outros vereadores também da casa, e eu queria saber uma data correta para não ficar um ponto aí de interrogação. Isso que você tocou é um ponto extremamente importante, Roninho. Suma importância de debater junto com o poder público, com a prefeitura, porque muitas vezes a emenda o vereador direciona, mas não é necessidade da comunidade. Então, quem está na ponta, né, na saúde, quem está à frente das UBS, sabe qual que é a maior necessidade daquela UBS, e às vezes a gente de longe não sabe exatamente e acaba destinando o valor para um outro direcionamento que não é o que mais necessário. Então, as portas, tanto da Secretaria de Governo e Planejamento, estão abertas para esse diálogo, como também de qualquer outra secretaria. Então, o intuito nosso, como gestão, é que a ponta, o munícipe, tenha o melhor serviço prestado. Então, esse diálogo entre vereador e secretarias é de suma importância e é muito necessário. Do Meia Lua, eu não saberia te precisar a data, mas sugiro que converse com a Secretaria de Saúde, para definir quais são os
os problemas, o porquê que ainda não começou e qual que é a possibilidade de começar. Então tá bom, então. Pode seguir o barco, depois nós faz outra pergunta para não... Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Celso Florencio, vereadores aqui presentes. Eu quero, ô Celso, primeiro agradecer ao prefeito Zéia Santana. A gente está vendo aqui contemplado nos projetos, nas principais ações da Secretaria de Saúde, a construção da UBS, né? Aqui está a Esperança, mas lá é Jardim Nova Esperança, né? A tão sonhada, a nova UBS do Jardim Nova Esperança. Eu, o vereador Paulinho do Esporte, né? E na outra legislatura ao qual estávamos aqui, sempre foi um local de atenção da nossa parte e até destinamos recursos das emendas impositivas para a reforma lá do prédio, né? Depois essa verba foi remanejada, a prefeitura viu, a Secretaria de Saúde viu que realmente necessitava de um prédio novo, né, maior, para acolher os moradores do Jardim Nova Esperança e do Nova Jacareí, né, que são atendidos lá também. Eu estive com o prefeito Isaías, na época, nós estávamos conversando e a dificuldade era a disponibilização de uma área para a construção dessa UBS. Então, junto com você até, na época a gente sinalizou um local ali que daria para ser construído. Eu estive lá com o prefeito e a nova UBS do Jardim Nova Esperança vai ser construída ali numa grande área, uma área verde ali do Nova Esperança, situada entre a rua Manuel Bandeira e a rua Roquete Pinto, né? No final dessas duas ruas, nós vamos ter ali, o ano que vem, então, contemplado no Jardim Nova Esperança, a nossa tão sonhada UBS, né? Moderna, para poder servir a nossa população. Outro ponto, ô Celso, que eu gostaria que você nos desse uma orientação, eu estou aqui observando na pasta de Governo e Planejamento as principais ações. Nós estamos preocupados também com a situação ali da drenagem do córrego na Diogo Fontes e no bairro Jardim São Luís. Está previsto dentro dessas ações o ano que vem, essas obras, porque a gente é muito cobrado ali naquela região, né? No começo desse ano, nós tivemos ali dias de pavor dos moradores, onde nós tivemos pontos nas duas regiões, no Nova Jacareí, na Diogo Fontes, e no São Luís, pontos de alagamento e enchente, que trouxe bastante sofrimento para os moradores. Então, havíamos conversado, possivelmente essa obra seria possível através de recursos provenientes do CAF, né? Gostaria que você pudesse nos dar essa explicação, se essas obras estão previstas nas ações da Secretaria de Governo e Planejamento do ano 2023. Obrigado. Elas estão sim, Abner. Os projetos executivos estão em finalização, então, possivelmente, no começo de dezembro, a gente consiga já abrir as licitações das 4 obras, a canalização do Tanquinho na Diogo Fontes, a área do Tanquinho em frente ao condomínio Estelário Domus, o canal do Paulistano e o canal de São Luís. Essas 4 áreas a gente chegou até a apresentar para a comunidade aqui uma prévia do que seriam esses projetos. A empresa está terminando os projetos executivos e o edital para licitação. E hoje a gente está em missão do CAF. O CAF está em Jacareí para vistoriar todas as obras, para verificar as obras que estão em andamento. E a gente já teve uma sinalização positiva deles hoje de que essas obras poderão ser incluídas no financiamento. Então, muito provavelmente a gente já abre a licitação com o aval do banco para financiar essas 4 obras e chegar um pouco do fim do tormento dessas famílias que têm sofrido muito em toda a região oeste, junto com Jardim Luiza no córrego, e o córrego seco, tem sofrido muito com as enchentes. E as chuvas vão ser cada vez mais fortes, cada vez vão trazer mais desastres. Então, a gente tem que se preparar o quanto antes. Então, essas obras, possivelmente, a gente já consiga, no primeiro trimestre do próximo ano, dar ordem de serviço para a execução dessas obras. Não são obras rápidas, são obras estruturais, mas são obras que vêm para resolver os problemas.
Beleza. Boa noite. Pode ir, Maria. Pode ficar à vontade. Então tá bom. Quero cumprimentar o secretário Celso, os vereadores, vereadoras, todos os membros da casa e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Celso, o assunto aqui é relacionado à saúde, não é? Ainda que não seja você o titular da pasta, mas até para aqueles que estão nos ouvindo entender que as leis orçamentárias são encaminhadas para cá, não é? E são encaminhados as obras, projetos e programas que o governo pretende executar. E isso, na verdade, cria uma expectativa nas pessoas que estão nos assistindo, não é? E cria também no vereador, porque a gente quer que as coisas saiam do papel, né? As coisas que se consolidem na nossa cidade, não é? Então, eu quero dirigir a você, mas que você leve isso para a secretária de saúde, não é? Olha para você ver. Em 2020, estou aqui com a LDO de 2020, estava dizendo assim, ó, entrega da nova UBS Central, não é? Agora, em 2022, a secretária coloca como o programa importante para ela, que é dotar a UBS Central de equipamentos. Então, assim, em 2020, se comprometeu a Secretaria de Saúde de entregar a UBS, não é? Nós estamos em 2022 e agora a proposta da Secretaria de Saúde é de aparelhar a UBS Central, né? É uma UBS que faz muita falta, não é? Porque nós temos ali um contingente de pessoas que moram no centro, são atendidas nas UBS do entorno centro. Isso acaba fazendo com que essas UBS do entorno centro fiquem bastante lotadas por conta disso, não é? Então, ainda que não seja a sua pasta, né, como a população de Jacareí pode acreditar que essa UBS vai ser entregue o ano que vem, né? Porque foi prometido em 2020. Está aqui no documento emitido pela Secretaria de Saúde e pelo governo, não é? Então, eu queria saber, a população vai ter acesso ao seu UBS o ano que vem, na sua opinião? Sim, está previsto na lei, já está o orçamento previsto para a execução. A UBS Central acabou servindo de posto de vacinação durante o Covid, então ela teve essa outra atividade. Os anos foram atípicos, por conta até mesmo da própria pandemia, e a gente espera no ano que vem a UBS estar pronta. Então, o plano da Secretaria de Saúde é contratar uma OSC que vai aparelhar a UBS, que já está pronta, e colocar a RH para começar a funcionar. Então, essa vai ser um modelo novo, dentro da própria Secretaria de Saúde, para colocar uma OSC, equipamentos e a operação da UBS Central. Fica ali na Senador Joaquim Miguel. Olha, nesse mesmo passo, Celso, a UBS do Jardim Flórida, desde a primeira legislatura, as pessoas lá esperam, né, a construção, esperam que aquela região também tenha uma UBS. Em 2021, a Secretaria de Saúde colocou que a UBS seria reformada. 2021. Não saiu do papel também. Aí, em 2023, você também acha que sairá do papel o UBS? Que estou desde 2018, 2019, né, cobrando essa UBS ali para os moradores. Anterior ao Covid, não é? Porque teve ali um prédio que foi adquirido, me parece que não serviu ao que se pensava, e a população dali não tem a UBS para poder fazer esse atendimento, né? Tem que deslocar, como você sabe, até o Terras de São João. E aí, o que você acha? A Secretaria de Saúde põe em prática essa promessa aí que já vem de bons anos? Sim, faz parte dessa casa cobrar os investimentos da Secretaria de Saúde e cobrar as ações do governo. O orçamento está previsto, então existe orçamento para a execução, e como você bem lembrou, existe já o prédio, já existe um prédio adquirido pela Secretaria de Saúde para essa finalidade. Agora é a reforma e a modernização do espaço para receber a UBS no Jardim Flórida. Depois eu vou a outro assunto. Boa noite a todos, boa noite, Celso.
Boa noite, membros da mesa, e boa noite a você que nos assiste pela TV Câmara. Eu gostaria de só explicar, porque muitas vezes a gente passa por várias provações com relação à saúde, o Luiz Flávio, que me antecedeu, citou essas condições também das propostas que são e muitas vezes não são alcançadas, né? A gente teve aí a pandemia e tivemos várias faltas de recursos para a área da saúde, né? Mas o que eu quero dizer para a população é que Jacareí tem se empenhado em elevar a aplicação do Tesouro para a saúde, para a melhoria da saúde. E que, mesmo assim, ainda nós precisamos melhorar ainda mais em atendimento, nas partes da humanização. E vendo aqui que há um chamamento público para que a gestão das OBS sejam administradas pelas OSCs, eu fico feliz, obviamente, né, porque a gente sabe que o quanto é difícil a contratação de médicos e o quanto exige de recursos e também de, como é que eu posso dizer, os contratos, né, e a facilidade que as OSCs têm para articular esse tipo de ação, na ausência dos médicos. Então, veja, você que está nos assistindo, o quanto de esforço e quantas energias são gastas para poder fazer uma boa administração pública. E o que eu vejo de mais interessante é o aumento da aplicação. Jacareí precisa aplicar, que é constitucional e é regulamentado, a lei que Jacareí precisa aplicar 15% do recurso do Tesouro, né, dos seus recursos próprios. Isso daria 123 milhões. E já a LOA já nos aponta que vai haver uma aplicação de 29,22%, ou seja, praticamente o dobro da sua aplicação, indo para 240 milhões. O que eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo, a gente vai aos hospitais, a gente vai à UPA, a gente vai na farmácia popular, a gente visita as OBSs, nós fazemos as nossas correrias enquanto vereador, né, para que tudo se normalize, para que tudo aconteça conforme a necessidade do nosso município. O prefeito, juntamente com os secretários, eu acho que está tendo um olhar diferenciado para a saúde, né, a gente pode ver nos números que estão apresentados, e dizer a você que há esse cuidado, porém ainda não é satisfatório. Nós precisamos ver, conforme a tabela SUS, que está congelada há mais de quase 20 anos, né? De que maneira será tratada isso em 2023, para ver que melhorias virá para a saúde do nosso município e do Brasil, né? Porque o que nós vimos foi um desastre total, exceto que a pandemia realmente colaborou para tudo isso, né? Mas a gente vê que até vacina está faltando. E hoje eu recebi uma mensagem, o único posto de Jacareí para não ter perda, que é o Parque Santo Antônio, que está fazendo a vacinação de BCG, pela falta de insumos. Então, são N situações que a gente passa, mas o que eu gostaria de deixar aqui para quem está nos assistindo é que o nosso município vem investindo na saúde, mas ainda não é o suficiente para suprir todas as necessidades, enquanto nós tivermos um governo federal que não olhe para a saúde como ela deve ser olhada. Então, a gente espera e sonha que, a partir de 2023, essas questões sejam realmente resolvidas e que os municípios possam ter forças para cuidar realmente com dignidade da sua saúde, com a ajuda do federal. É isso, a minha é só uma colocação por enquanto. Só aproveitando o seu gancho, Maria Amélia, o município ele é responsável pela atenção básica e muitas vezes ele tem que destinar recurso que seria para atenção básica para média e alta complexidade, que é a obrigação do Estado e da União. Por haver esse vácuo, né, por haver essa ausência de ação do Estado e da União na saúde, na média e na alta complexidade, o município acaba deslocando os recursos que deveriam estar na atenção básica
para atender a média de alta complexidade, porque o munícipe tem que ser atendido. Então, a gente faz esse trabalho, muitas vezes, de realocar, saindo da competência do município e indo para a competência do Estado, da União, por uma falta de recurso desses outros membros federativos. Então, é importante essa discussão que você trouxe, de também cobrar dos demais órgãos o papel importante dentro da saúde. É isso mesmo. E mais, acho que eu tenho tempo ainda. Rapidamente, só para finalizar, que isso envolve tudo. Você que está nos assistindo, envolve médico, envolve medicamentos, envolve pronto atendimento, envolve uma série de questões que, se a gente não tiver o apoio, isso que você explicou agora, deixa de estar no básico para ir para a complexidade. E mesmo a complexidade está complexa, porque não estão sendo atendidas. Nós temos vagas não suficientes para atendimento de alta complexidade, e isso é no estado de São Paulo, não é só Jacareí. Ninguém vai? Boa tarde, Celso. Eu gostaria, é bem simples a minha pergunta, com respeito a alguns questionamentos de pessoas que moram no centro da cidade. Nós tivemos, na apresentação da LOA, de 2022, algumas ações que a prefeitura ela faria no centro da cidade de Jacareí, que é o famoso Renova Centro, onde vai ser feito uma obra de revitalização muito bacana no centro da cidade, que vai atrair investimento para o município e também vai dar para os comerciantes uma beleza na área central da cidade, onde vai mexer no Pátio dos Trilhos, se estendendo até o Parque da Cidade, fazendo ali, pelo que eu fiquei sabendo, um espelho d'água, ali no Parque da Cidade, onde vai mudar algumas partes do centro, vai ter algumas mudanças no centro da cidade, e esse Renova Centro vai ser muito importante. A Praça Conde Frontin será completamente revitalizada, e na LOA de 2022 foi falado que o Renova Centro ele sairia em 2022, porém não aconteceu esse trabalho. Eu gostaria de saber o seguinte: está nessa programação sair este ano de 2023 o Renova Centro, essa renovação, para trazer aos comerciantes mais beleza ao centro da cidade, as pessoas se sentirem melhor também ao fazer as suas compras? Como que está a situação esse ano? Sai ou não sai? Sai, pastor. A gente está finalizando os projetos executivos, então os projetos executivos do Renova Centro eles estão em 95%. Houve um atraso na elaboração dos projetos. Como é uma área que precisa muito dos projetos, das interferências, porque é uma área antiga, com muitas interferências, precisou-se gastar um pouquinho mais de tempo nos projetos, mas como a gente está chegando a quase 95% dos projetos executivos, já tem empresa contratada para fazer, a gente espera, em janeiro, poder dar ordem de serviço e começar a mexer e revitalizar com a região central para garantir para o comerciante melhores oportunidades, para o jacarense um lugar mais agradável no coração da nossa cidade. Então, a gente acredita entre janeiro e fevereiro começam as primeiras ações das obras, já que os projetos executivos já estariam tão próximos de serem finalizados. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que vai começar, então, já a partir desse ano, janeiro em diante, já começa algumas ações no centro da cidade. Você acha que a Praça Conde Frontin, ela entra nesse início, nessa revitalização do seu solo, a troca de piso, entra nessa mudança da troca de piso da Praça Conde Frontin, ou ainda não entra, mas se não entra, ela entra esse ano ainda de 2023? Ela entra toda em 2023, Esse ano a gente ainda não consegue começar, mesmo porque agora a gente entra com
as festas de Natal, e toda reforma traz transtornos para as pessoas, né? Então, evitar transtornos agora no fim do ano, mas no começo do próximo ano, e a Praça Coronel de Frontinho, o Pátio dos Trilhos, e a ligação da ciclovia que sai do Jardim Liberdade, do Parque do Caçununca ao Parque da Cidade, são as prioridades e os primeiros trechos a serem executados. Muito bacana, obrigado pela resposta. Para a pessoa que está em casa saber, vai acontecer o Renova Centro na cidade de Jacareí, trazendo assim então mais melhoria para o centro da cidade, um centro mais atrativo para os comerciantes e também para aqueles que fazem as suas compras na cidade de Jacareí. É muito importante saber que em 2023 vai acontecer essa ação no centro da cidade. Você que tem me questionado, tem andado aí no centro da cidade, né? Está aqui o Celso Florencio falando, né, em nome do prefeito municipal, que vai acontecer o Renova Centro. Obrigado, Celso. Próximo. Pode fazer mais uma pergunta? Você vai falar? Então fala, depois fala. Ô Celso, aqui está na Secretaria de Infra, elaboração de projetos na Avenida Padre Eugênio e Malaquias. Nós sabemos agora que a construção da nova ponte, com os novos acessos, aqui está dizendo elaboração de projetos. Será que a gente não consegue executar essa obra no ano de 2023? Acredito que a gente consegue iniciar sim. A Padre Eugênio, ela tem um solo muito ruim, então a gente primeiro precisa fazer um projeto executivo para não se deparar e fazer uma obra não aquém do esperado ou merecido pela população. Então, o primeiro passo para a gente executar essa obra é a elaboração desse projeto executivo, para avaliar todo o solo, qual a melhor forma, qual o melhor método construtivo da Avenida Padre Eugênio. A Avenida Padre Eugênio, como você bem lembrou, com a duplicação da Castelo e com a inauguração da terceira ponte, vai ter mais trânsito, então é preciso que essa avenida tenha uma infraestrutura melhor o mais rápido possível. Então a gente vai correr com o projeto e, estando o projeto finalizado, tanto da Padre Eugênio quanto da Avenida Malaquias, a gente corre atrás de recursos para dar melhoria para essas duas vias tão importantes do nosso município. Tá, porque a Padre Eugênio, com a construção da ponte, vai ser a mais utilizada, né? E hoje a demanda muito grande dos vereadores aqui é a Padre Eugênio. Então, que a gente possa tentar ajudar de alguma forma, através de deputados, alguma coisa, para trazer esse recurso também junto com a prefeitura, para que faça isso o mais breve possível. Sim. Eu tenho uma outra pergunta também. A Orla isso aqui é da Secretaria de Planejamento. A Orla do Cristo, a Orla do Rio Paraíba e o Morro do Cristo está aqui para ser executado no ano que vem. Esse dinheiro não foi do empréstimo que nós fizemos aqui, aprovamos, os vereadores aprovaram? Isso. Não é um dinheiro separado? Isso, o dinheiro já está separado, ele só concentra as principais ações do governo, porque também existem algumas contrapartidas que a Secretaria paga, né? Então, o financiamento ele financia 80% da obra, 20% da obra é recurso do Tesouro Municipal. Aí a gente tem duas obras, o Morro do Cristo, e a gente está aguardando a última licença da CETESB, deve sair ainda esse mês, já existe uma empresa contratada, então ainda a gente espera começar a obra, movimentação de terra ainda esse ano, a depender da CETESB, mas a gente espera começar a obra ainda desse ano. E a Orla do Rio Paraíba, a gente tem um pré-projeto, mas é preciso finalizar a revisão do plano diretor, porque ela está suspensa pelo Ministério Público até a finalização da revisão do plano diretor. Então, a gente tem essas duas obras nesses dois estágios diferentes. O Morro do Cristo muito adiantado, só aguardando a liberação da CETESB para começar a obra de fato, e está nos finalmente, está nas últimas autorizações. Já a Orla do Rio Paraíba, ela depende de um entendimento junto ao Ministério Público e Defensoria Pública, após a revisão do plano diretor, que tem seu marco final da Administração Pública Municipal no próximo sábado, dia 29, na Conferência da Cidade.
Legal. E também eu quero dar os parabéns ao SAI, né, com recurso próprio. Claro que é uma cidade grande como Jacareí, temos 240 mil habitantes. E aqui está uma coisa que há muito tempo estão brigando, que é lá na Rua do Lago, lá que nós temos o tancão lá, que hoje o esgoto é jogado lá dentro há muitos e muitos anos, né? Desde criança a gente acompanha aquilo lá, então a gente fica contente. A troca de rede de todo o Jardim Jacinto, que vai ser toda a troca de água, de esgoto, a drenagem que vai ser feita lá, então um grande ganho. E eu não entendi essa elevatória da Chiquinha Schulli. Essa elevatória que eu não entendi, mas é do SAI, né? Então... o SAI deve estar fazendo alguma obra para melhorar a rede de esgoto, então provavelmente até para trazer o esgoto da região oeste para a estação principal de tratamento que fica na Malaquiaças, deve ser necessário essa estação elevatória, porque hoje a região oeste ela que contribui menos para a nossa estação de tratamento. A gente tem uma estação de tratamento de esgoto na Malaquiaças, de estação central, mas ainda a região oeste é que menos traz esse esgoto para essa estação central, que é a região oeste que está do outro lado do rio. Então, a elevatória, ela faz parte de um sistema que vai colaborar para trazer o esgoto para a nossa estação de tratamento. Não, legal. E a última pergunta aqui eu quero dar os parabéns também, e se acontecer, porque é uma luta muito grande que nós já temos há muitos anos, eu que estou nessa casa há 10 anos, acompanho a UBS do Esperança. Já mandei várias emendas para lá, para poder fazer pequenas reformas. Lutamos muito para que ocorresse essa obra. Então, vamos torcer para que isso ocorra o ano que vem, e que vai ser um grande ganho para o Novo Jacareí também, porque o Novo Jacareí é atendido por toda aquela UBS do Esperança. Então, a gente vai desafogar ainda mais o Imperial com o Pedra-Mar. Então, vai ser uma coisa muito de bom grado para todos. Então, eu quero dar os parabéns. E fica para mim a dificuldade, né? Você vê com a doutora sobre contratações de médico. Teve 5 minutos? Sobre as contratações de médico. Está tendo essa dificuldade. Pode responder da contratação de médico é uma dificuldade do município, não só do município de Jacareí, de todos os municípios. A gente tem uma dificuldade muito grande de contratação, sobretudo para as unidades de atendimento básico, inclusive a contratação de OSCs para gerir as UBSs é um dos motivos da falta de contratação, da dificuldade de contratação de médicos. Então, até a solução adotada pela Secretaria de Saúde de terceirização das UBSs, de contratação de OSCs para gerir as UBSs, é na tentativa de minimizar essa ausência e a dificuldade na contratação de médicos para o serviço público. Celso, vamos voltar aqui de novo. Voltando aqui, Celso, só para me entender, porque ficou meio com palavras curtas e ficou confuso na minha cabeça, o que se refere conexão interbairros? Que interbairros, na minha época, era um campeonato de esporte que tinha, que a gente disputava bairro com bairro ali, né? Então, aí ficou... O que quer dizer conexão bairro entre bairro? Vai abrir rua que vai ligar bairro de bairro, é isso? Isso, exato. Alguns bairros da nossa cidade, embora muito próximos, não têm conectividade. Ou tem conectividades mais pequenas, que é o caso do Parque dos Príncipes e Cidade de Salvador. Existe uma rua hoje, ali próximo da Mogi das Cruzes, que poderia estar ligando ao Parque dos Príncipes à Cidade de Salvador, mas ela não está pavimentada. Então, ela existe, mas não está pavimentada.
Ali, paralelo à Rua Aliança, a gente vai fazer uma outra rua para ligar o Jardim das Oliveiras ao Vila Formosa. Então, legal. são conexões, são obras, são pequenas intervenções, ligar o Parque dos Sinos a Malaquiássade. Então, são pequenas intervenções que vão ligar bairros que hoje, apesar de serem bairros vizinhos, não tem uma ligação. E esse tipo de ligação dá mais fluidez para o trânsito, já que as pessoas não precisam pegar as vias principais, que muitas vezes já estão congestionadas. Sim, então é ótimo, viu? Boa visão isso aí, é melhoria. Agora eu quero falar a respeito de LED, né? Quando você fala lâmpada de LED, substituir lâmpada de LED. Em 2021, quando eu cheguei aqui em janeiro, a gente fez um auê fala auê, quer dizer, fez um barulho aqui na casa, aqui, com divulgação, com tudo, que a importância que era a lâmpada de LED. E os demais vereadores acatou a ideia e começou também a mandar emenda, pedir para deputado emenda. A própria EDP mandou também um montante, o próprio governo também colocou lâmpadas. E desde janeiro de 2021, eu venho batendo, cobrando os 300 mil reais que o deputado Márcio da Farmácia mandou para Jacareí, e os 300 mil reais do iniciante da pancada, que era para colocar a lâmpada de LED, não foi beneficiado até agora. E como era para ser por meia-lua, não foi por meia-lua, porque o Valmir mandou as emendas dele lá e colocou no meia-lua todo. Lagoa Azul e Conquista, ficou bom. Agradeço o Valmir, ficou bom. Mas só o que eu fiz? Fui lá no FUAD, conversei com a Vanessa, fizemos um mapeamento da cidade e vamos conseguir colocar em 9 bairros, certo? 9 bairros, os 300 mil. Aí o Paulinho do Esporte estava conversando comigo que queria mandar a emenda lá para o Jardim Real, mas o Jardim Real já está no mapeamento dos 9 bairros. Aí ficou... Então quer dizer que vão começar a colocar na frente de novo o carro e o boi vai ficar atrás de novo? Vai colocar os carros na frente do boi? Não, aqui, aí, de novo, eu vou ficar a ver navio. Os 300 mil reais vai ser usado para colocar as lâmpadas de LED ou não vai, para mim também não ficar vendendo sonhos e recheio nos 9 bairros que vai ser colocado. Ali, acho que o deputado é estadual? Estadual. Isso. Quando esse recurso do Estado, ele demora um pouco mais. Então, o planejamento das luminárias que você fez com um recurso vindo de emenda estadual, que ainda não chegou aos cofres públicos municipais. Então, é interessante até você cobrar o deputado para que cobre junto à Fazenda Pública Estadual, que faça esse repasse ao município e o município executa a obra. Então, precisa primeiro, para o município executar esta obra, precisa o dinheiro estadual chegar na prefeitura. Então, o que ainda não chegou. Esse procedimento já está tudo feito. Não, o procedimento está tudo feito. Já está liberado. A inclusão no o deputado sistema... até perdeu já a eleição, não vai ser mais deputado, o dinheiro está aí e não usa o dinheiro, fica amarrando a forma de não, mas do dinheiro processo, não chegou. Porque assim, outros deputados de outros vereadores que aqui pediu, já colocou até depois do Roninha, e já conseguiu, e é o mesmo deputado estadual, o mesmo deputado que está lá. Não, não, Roninha. Não, o dinheiro precisa chegar. Nesse caso, o dinheiro não chegou. No caso do Valmir que você citou, foi emendas impositivas dele, do Valmir. Ou seja, já era um recurso que estava no município. Quando chegar esse recurso vindo do governo do Estado, com base na indicação desse deputado, aí a gente executa. A gente só pode executar, mesmo porque se a gente executar com recurso municipal, o Estado não repõe o que foi gasto. Então, o Estado só repõe quando é obra nova. A partir do momento que você já fez, o Estado não faz reembolso. Então, por isso que a gente precisa chegar o recurso para depois executar. Tá bom. Tinha mais 3 perguntas, mas o Valmir vai gritar ali. O tempo passou, então vou esperar um pouco. Então, o Valmir grita ali. Dando sequência, então, nessa segunda rodada, eu também fico muito feliz de ouvir que a tão sonhada UBS do Esperança, né? Está saindo do papel, a comunidade precisa tanto, e eu quero aproveitar o gancho para falar um pouco também ali da região oeste. A gente sabe que tem uma ligação de uma parceria com o governo do estado de São Paulo, que é da Lucas Nogueira Garcês, com a Padre Eugênio. Queria que você nos posicionasse, Celso, como que está isso, porque eu sei que o município, até onde eu tenho conhecimento, gastou todo o recurso da sua contrapartida, fez a sua parte, mas depois o estado não investiu da forma que estava no cronograma.
bem como ali na ligação da João Lino, lá já do outro lado, agora já estou na região leste. Da né? Padre Eugênio a Lucas Nogueira Garcês? Isso, aquela via que tem aquela parceria com o Estado. Tem uma metade daquela avenida estava sendo executado por um condomínio industrial privado, não é parceria com o Estado. E a outra parte? A outra parte, o município iria executar, mas devido à mesma ação do plano diretor que parou algumas determinadas obras vinculadas ao CAF, essa obra também está suspensa pelo Ministério Público e pela Defensoria. Ah, então essa não tem participação do Estado. Não, essa não tem participação do Estado. E a da João Lino com a Estrada do Varadouro? Essa tem participação do Estado. O Estado está executando essa obra, está na finalização dessa obra, só que o Estado não está fazendo os entroncamentos. Então, a gente está negociando já junto ao DR que faça os entroncamentos da via. A via, segundo informações da construtora, ela deve ficar pronta em janeiro ou fevereiro, mas ainda ela vai ligar a região ali da Sebras até a Estrada do Varadouro, que hoje está de terra na frente do Sindicato Rural. Então, ainda tem um trecho para ligar na Nilo Máximo, onde já teria asfalto, e ali, como você vai fazer uma ligação de duas regiões grandes, você vai ter um público pesado, também um trânsito de caminhões pesados, que vão sair daquela região industrial da Sebras para acessar Ayrton Senna pela Nilo Máximo. É preciso remodelar aquela rotatória ali da Nilo Máximo, hoje ali no Colônia. Então, precisa... o Estado vai entregar a obra no Varadouro, precisa fazer uma conexão melhor da Estrada do Estado à Estrada do Varadouro, pavimentar a Estrada do Varadouro e fazer uma remodelagem ali na rotatória do Colônia. Mas essa pavimentação, então, não vai ter, dessa última parte, não vai ter a participação? Não está previsto no convênio do Estado. A gente já pleiteou ao DR que faça toda a obra, mas o que hoje está em execução é da Estrada do Varadouro até ali o Cidade de Salvador, nas proximidades do fundo da Sebras. Então, eu já quero me colocar à disposição, assim como o vereador Rogério Timóteo, para no ano que vem a gente poder conversar com o futuro governador, Tarcísio de Freitas, né, que é do nosso partido, para a gente poder viabilizar isso e com certeza ter mais recursos para a gente implementar obras que necessariamente vão ser gastas com recurso do Tesouro, né, recurso próprio. Já temos projeto, inclusive, então se quiser pleitear junto, temos projeto, Perfeito. Temos estudo de tráfego, a gente passa para que seja pleiteado. O importante é que o município tenha a obra acabada e completa. Sim, e eu falo isso, Celso, até porque eu senti a ausência da pavimentação, como foi colocado na LDO, como foi colocado no orçamento do ano passado, da pavimentação, da drenagem na Oswaldo Montenegro, lá no Veraneio Ijau. Um bairro, uma comunidade que precisa muito, né? A gente sabe que investir em saneamento básico é também investir em saúde, então eu senti essa ausência aqui. Você tem condição de detalhar se isso vai ser feito, qual seria o cronograma, se vai ser concluído em 2023? 2023, tanto para o Ijau e Irajá, a gente está prevendo parte de drenagem e saneamento. Então, a gente evolui bastante com drenagem e saneamento. E se no meio do ano houver espaço, a gente já entra com asfalto, mas ainda não dá para assegurar que vai ser no próximo ano. Ah, tá, porque estava na LDO de forma expressa. A prioridade agora é drenagem e saneamento. Tá, então a pavimentação que estava na LDO e no orçamento da avenida, que é a do ônibus, então agora tem uma adequação aí do projeto de vocês, talvez pela dificuldade financeira? A gente vai esperar até o meio do ano, havendo a possibilidade, principalmente porque precisa executar essas obras, tanto a drenagem quanto o saneamento, para na sequência entrar com o asfalto. Então a gente vai finalizar essas duas obras primeiro e depois a gente entra com o asfalto na sequência. Perfeito, obrigado. Celso, eu queria esclarecer aqui para o vereador do Parque Minha Lua aqui, que é o Rolinha que mora lá no bairro lá, que aquela emenda impositiva do Parque Minha Lua, ela é uma emenda que nós votamos projeto aqui na casa, que foi um projeto do Rodrigo Salomão e o Fravinho está de prova aqui, para a gente ter essas emendas da prefeitura. Então, aí atrasou as emendas lá daquela vez. O que fizemos?
A gente juntou as emendas todas que foi atrasada, da Academia Ar Livre, do pagador, todo ali, e a gente juntou 350 mil, e a gente fez o Parque Minha Lua inteiro, que é o Distrito Parque Minha Lua, Lagoa Azul, Jardim Conquista, Mar de Vale, e também fizemos o Pagador de Andrade. Não é emenda de deputado naquele local, é emenda da prefeitura que foi destinado para o vereador Valmir. Além de tudo, nós temos já, que eu apoiei o Alexandre Leite, ele mandou 500 mil. Ia mandar, eu não sei se está na prefeitura, não sei se você pode responder isso. Aí conversamos com o secretário Fuad, aí para fazer Parque do Sino, 1º de maio, Jardim Alvorada, fica lá, e lá, Zé Araucária, Santo Antônio de Boa Vista. Esse verba de 500 mil já está aí, ou ainda vai mandar ainda? Vai chegar ainda, ainda não... Vai chegar. Não chegou. Aí é aquele negócio, né, o vereador do Parque Minha Lua aí, o Rolinha. Nós estamos de lá só por Deus, né? Vou continuar aqui. Vou continuar minhas outras duas que faltou aqui para definir. Quando o Celso, quando o senhor fala, a gente fala senhor com respeito, viu? Quando o senhor fala que vai fazer instalação de 120 pontos, a gente vai fazer instalação de 120 pontos de ônibus. Vocês vão instalar mais 120 pontos? Ou vocês vão trazer 120 pontos modernos e vão retirar aqueles antigos e colocar novo? Tem os dois. Tem os dois? Substituição e também implantação de pontos novos. E pontos novos. E o projeto que foi votado nessa casa aqui, da empresa adotar ponto de ônibus, não funcionou? Do Paulinho, dos condutores, o Poder Executivo não está entrando em contato com a empresa para adotar ponto, nada, esses pontos vai ser tudo recurso aí do município. Do Tesouro Municipal. Não tem nada a ver com as empresas? Não. Tá. Quando você fala também aí que vai ter uma reforma no Parque dos Trilhos, na Fundação Cultural, é no prédio ou é na praça? Na praça. Hã? Na praça. E o prédio está caindo, vai ser quando? Está caindo a beirada, está demolindo, está afundando tudo, tiraram o tapume, colocou alambrado? Não, o prédio a fundação vai reformar. No projeto do Renova Centro, que o pastor falou, ele está previsto a praça. Certo. A fundação vai reformar o prédio do prédio depois. Isso. Tá. E nesse projeto que vocês vão fazer, vocês não conseguem uma sugestão, fica marcada aí se der certo, vocês não conseguem, já que Jacareí é uma cidade considerada uma cidade turística, vocês não conseguem colocar uma locomotiva ali para simbolizar o passado? Para ficar ali, para tirar foto, para virar ali um cartão postal da nossa cidade e realmente demarcar como antiga estação de trem? Uma ideia. Pensa aí e deixa o barco rolar. Não, barco não. Deixa o trem andar. Para completar, muito obrigado aí. Eu encerro a minha participação aqui. Obrigado, viu? O trem. Acabou. A minha pergunta também, Celso, é com relação à Fundação Cultural, não é? A gente aprovou esse ano aqui um projeto de permuta entre a área da antiga biblioteca do município com a igreja, até então, do Rio Branco. Eu não vi nada aqui com relação a esse projeto que foi comprometido, né, que foi prometido, dizendo que ali ia se tornar um museu de arte sacra. Foi como o Roninha falou, né, lá a sede da fundação está com um problema estrutural. Assumiu aí nessa permuta, a igreja está fazendo a parte dela ali, no projeto para fazer um centro ali de convivência, mas quando que nós podemos esperar a inauguração do Museu de Arte Sacra, conforme foi dito aqui aos vereadores, na aprovação daquele projeto de permuta? Porque a igreja até agora não teve nenhuma alteração, continua da mesma forma que fora recebida. Isso, existe o projeto do Museu de Arte Sacra, já existe uma coleção de paulistinhas que vão ser incorporadas ao museu,
É um patrimônio municipal, então precisa ser feito todo... ali não é reforma, ali precisa ser feito um restauro. Então, a Fundação, para o próximo ano, deve estar investindo nos projetos de restauro e de museologia, que é importante que seja feito, para que seja feito da melhor forma possível, para poder começar as obras e entregar no 2024. Celso, eu gostaria, bem breve aqui, essa pergunta que eu vou fazer, porque eu não vi aqui na Lua, por mais que está na Lua de 2022, e temos visto o local da terceira ponte, que está precário, aquela localização, está uma situação terrível ali, o trânsito, poeira para todo lado, e as pessoas nos questionam a respeito disso. Aqui na Lua de 2022 fala da terceira ponte, da finalização dela e a entrega da terceira ponte, que antes falava que ia passar caminhão, foi falado para nós, mas já estão falando que não passa. E aqui nas principais ações, mostra tudo que estava em 2022, porém não aparece aqui a terceira ponte. Eu gostaria de saber o seguinte: dará tempo da finalização até dezembro da terceira ponte ou não dará tempo de finalizá-la este ano, de acordo com a Lua de 2000, a Lei Orçamentária Anual de 2022? Nós estamos trabalhando com a finalização em dezembro, então por isso que ele não está na Lua de 2023. Quanto aos caminhões, só não poderão passar caminhões que a rota de carga não permita, mas a ponte tem estrutura para receber caminhões e está dentro de todas as normas. Então, a possibilidade há de passar caminhões, a ponte tem estrutura para isso, foi feito dentro de todas as normas viárias, seguindo inclusive normas de rodovia, mas a rota de carga que vai determinar que veículos irão passar naquele trecho. E a gente trabalha tanto com a obra da duplicação da Castelo Branco quanto da terceira ponte de finalização ainda esse ano, por isso que não está no orçamento do próximo ano. Obrigado pela resposta. Então, capaz finalize até dezembro. Mais alguém? Podemos estar encerrando. Então, quero aqui agradecer aqui ao Celso, pela explanação e também pelas respostas, e parabenizar aqui todos os vereadores. Eu acho que foi a audiência que nós já tivemos com mais participações, foram 11 vereadores participando aqui. Então, parabéns aí a todos os vereadores que participaram dessa audiência, que foi muito importante, porque é o orçamento do ano que vem. Então, nós ficamos felizes de ver que o orçamento do ano que vem irá ter um crescimento bastante grande, tá? Acho que na base de 20% mais ou menos, um aumento praticamente em termos de orçamento, comparando com o ano passado. Então, eu vejo com com bons olhos, que o ano de 2023 será realmente um bom ano, tá? Então, esperamos aí, tá, Celso, que teremos todo esse êxito no caso, ok? Então, parabéns, Celso, E eu acho que não tem nenhuma pergunta de internautas nem nada. Então, agradeço a presença de todos. E agora, 18h27, declaro encerrada a presente audiência pública e boa noite a todos.